Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Vocês estão aqui? Amém. Glória a Deus por estarmos aqui, por estarmos mais uma vez com o fôlego de vida que Deus nos deu. Amém? Se você está aqui, se você pode respirar, é porque Deus já te deu mais um dia de vida e todos os dias são para nós de gratidão. E é uma alegria estar aqui também na casa do Senhor com os irmãos, não é verdade? É uma bênção que nós temos uma família ampliada, a família da fé. É uma alegria quando nós encontramos os irmãos, cada um do seu jeito, cada um de um canto, não é? Mas nós nos juntamos com um propósito só, adorar a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que hoje relembramos a sua ressurreição, sua morte e ressurreição por nós. Amém? Para mim é uma alegria poder também estar aqui e dividir a palavra do Senhor com os irmãos. Eu quero falar nessa manhã sobre os benefícios da morte e ressurreição de Jesus. Os benefícios da morte e da ressurreição de Jesus. E talvez não lembro, pelo menos aqui na igreja, de você ter visto uma mensagem assim. Geralmente as mensagens que nós fazemos aqui, não é preso a isso, mas geralmente a gente faz mensagens de 3 pontos, né, apóstolo? Geralmente mensagem com 3 pontos, 3 divisões, assim. E hoje nós vamos ter uma mensagem de 30 pontos. Está disposto ou não? Quantos estão dispostos a ouvir? Pastor, mas se com 3 pontos dura 1 hora, e 30, não é? Mas eu quero deixar para vocês essa palavra dos benefícios da morte e da ressurreição de Jesus. Eu quero ler um texto que está em Hebreus, capítulo 9, versículos, eu vou ler alguns versículos pulados, para que a gente se retenha a mensagem. Eu gostaria que nós ficássemos em pé. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos, a partir do versículo 7. Nós vamos ler o 7 e o 8, depois o 11 a 15 e 26 a 28. Hebreus, capítulo 9, versículos 7 e 8. Diz assim: No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifesto o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Versículo 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, fala comigo, benefícios agora presentes. Deus tem benefícios para nós hoje, amém? Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta salvação, a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, e de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros, e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Versículos 26 em diante. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos,
para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitos, os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Pai, esta é a tua palavra, Senhor, e nós hoje estamos, Senhor, comemorando, celebrando aquilo que é o maior sinal daquilo que o Senhor fez por nós, a sua entrega, morte e a sua ressurreição. E pedimos, Senhor, que esta palavra, que esses benefícios realmente encontrem no nosso coração o entendimento, para que possamos vivê-los e praticá-los em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Para falar da morte e ressurreição de Cristo, meus queridos, na verdade a gente tem que ir bem longe, muito longe, bem antes. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, nós temos que ir antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, quando a gente vai falar da morte de Cristo, a gente geralmente foca ali quando Jesus foi crucificado. Mas essa decisão foi feita antes da fundação do mundo. Então, foi há muito tempo atrás, há tanto tempo que a gente nem sabe, né? Então, mas nós sabemos a história, né? Deus criou o homem, né? Deu ao homem a oportunidade de vida, deixou direção ao homem, mas o primeiro homem pecou, desobedecendo a Deus, e a partir de então, toda a raça humana nasce em pecado. O texto diz que um pecou, por causa do pecado de um, todos receberam culpa, muitos receberam culpa. E Jesus vem para se tornar o que nós chamamos de novo Adão. Aí é um que morre para perdoar o pecado de muitos. Enquanto um pecou e o pecado dele conferiu morte para muita gente, ainda confere morte para muita gente, Jesus veio para trazer vida a todos estes. Amém? Então, quando o homem pecou, lá no jardim, a Bíblia diz que eles foram afastados da presença de Deus. Eles saíram do jardim. O jardim era o lugar onde Deus se manifestava. Eles foram afastados da presença, da manifestação de Deus, não da graça de Deus, porque para onde eles foram, Deus ainda se manifestava com a sua graça. Mas ali no jardim é o lugar da intimidade com Deus, onde eles viam Deus. Era o que nós, conforme esse texto, é o Santo dos Santos. É o lugar onde Deus falava com eles face a face. Você já pensou isso? Já pensou a tardezinha, Deus vir para tomar um cafezinho com você na sua casa? Como é que ia ser isso, hein? Você já imaginou isso? Deus vinha na viração do dia para conversar com o homem. E por causa do pecado, o homem perdeu essa comunhão com Deus. Perdeu esse contato com Deus. O pecado o afastou. Agora, é interessante, porque eu falei que para falar da morte e ressurreição de Jesus, a gente teve que ir lá, mas ali no Éden também Jesus, a figura de Jesus, ela aparece. De que forma? A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam, né? A primeira coisa quando a gente faz, quando peca, é a gente tenta se esconder, a gente foge, né? A gente vai orar e sente que estamos distante de Deus, não é assim? Acontece isso com você? Ou só comigo? Se você peca, você quando vai orar assim, parece que Deus não está te ouvindo, você fica incomodado? Só eu que sinto isso? Vocês sentem também, está bem, estava preocupado. Então, lá no jardim, a Bíblia diz que, então eles sentiram, primeiro eles se esconderam, depois eles perceberam que eles estavam nus, e aí a Bíblia diz que eles cozeram folhas de figueira para cobrir a roupa, né? Eu falei sobre isso lá na escola de ministérios outro dia. Eu falei que o Adão fez um terno, ele ia encontrar Deus, né, ao final da tarde, ele fez um terno de folha de figueira, né, e a mulher fez um longo, né, de folha de figueira para encontrar Deus. Mas essa era a tentativa humana
de cobrir as suas vergonhas. Folha de figueira, você já imaginou você vestido de roupa de folha de figueira? Como é que ia ser? É uma roupa muito frágil, né? Que não esconde por muito tempo. Ela resseca, né? Logo tá sem roupa de novo. Essa é a tentativa nossa, humana, de tentar cobrir os nossos pecados. Fala das nossas obras. Às vezes tem muita gente ainda que entende que as suas boas obras é que vão salvá-la, e não é. Então, a Bíblia diz que Deus fez roupas de pele de animais para Adão e Eva. Ali, Jesus é a primeira figura de Jesus. Um animal inocente, e foi o primeiro derramamento de sangue que houve para que fossem cobertas as vergonhas de Adão e Eva. Jesus estava ali. Só que não fala desse cordeiro, só fala na verdade está implícita a ideia, nem fala muito a respeito desse animal. Mas um animal teve que morrer, porque Deus fez roupa de peles. Amém? Então, o primeiro derramamento de sangue ali, mas não fala de ressurreição desse animal. Fala só que o animal deve ter sido morto. Depois veio a primeira Páscoa, e ali na primeira Páscoa, também um cordeiro morreu. Eu gostei, a Milena fez um texto para mandar para as amigas dela da faculdade, mandou para a gente, e a ideia dela é interessante sobre fé, que o povo comemorou a Páscoa, a saída, a libertação do Egito, mas eles ainda estando no Egito, não é? É uma atitude de fé. Da mesma forma que hoje nós tomamos a ceia, crendo que vamos estar na terra prometida com Cristo, pela fé. Amém? Ele fala assim: fazer isso até que eu venha, anunciando a minha morte até que eu venha. Então, lá na primeira Páscoa, houve também um animal que morreu, e o sangue foi marcado nas portas. Depois veio a lei, e Moisés também falou que quem pecasse precisava trazer um animal perante o sacerdote, e esse animal, ele era morto ali, o sangue dele derramado implicava em perdão dos pecados, cobertura dos pecados de quem ia lá. Mas todos esses animais só falam da morte deles, e de uma continuidade desses sacrifícios, especialmente o sacrifício da lei, tinha que ser contínuo. Mas daí, conforme nós lemos em Hebreus, vem Jesus, né? E Jesus é essa figura desse cordeiro, porque João, quando encontra Jesus, fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o tempo todo apareceu na Bíblia, para redimir o homem. Mas a diferença é que Jesus fez o seu sacrifício uma vez por todas, não precisa mais, nós não precisamos mais derramar sangue de animais, não precisamos fazer isso continuamente, amém? Jesus fez isso uma vez por todas, e de todas essas figuras, Jesus é o único que ressuscita. Jesus ressuscitou, e Ele vive e ainda está conosco. Ele é um sumo sacerdote presente na nossa vida, conhece as nossas dificuldades e fraquezas e pode nos ajudar, amém? Então, falar da morte de Jesus, da sua ressurreição, é passar na história, em toda a história da Bíblia, amém? E eu creio que nós precisamos olhar esses benefícios da morte e da ressurreição de Jesus. Deus tem benefício para nós. Eu não vou ficar explicando cada ponto, porque senão a gente vai o dia todo, né? Mas eu gostaria que você olhasse, se o que for colocado ali tem a ver com você, você desse glória a Deus, você aplaudisse, você faça aquilo que você entender que vale a pena pelo benefício que Deus te deu. O texto que nós lemos, Deus tem benefícios para esse tempo presente, amém? Então, vamos lá, qual que é o primeiro benefício que nós temos com a morte e ressurreição de Cristo? Nós agora temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. E o que o texto de João 14, 27 diz? Vamos ler junto? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor
Jesus Cristo, esse é Romanos 5:1, né? Agora João 14:27. Jesus, quando ressuscitou, ele chegou para os discípulos e disse essa palavra: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Agora nós temos paz, e além de paz, nós temos paz com Deus, por causa do sacrifício de Jesus, nós estávamos separados de Deus, amém? Qual que é o segundo benefício que nós temos? Nós temos a demonstração do amor de Deus por nós. Você sente que você é amado por Deus? Amém? O texto de Romanos 5:8 diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. De que forma? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Jesus morreu por você, Ele não esperou você ficar bonzinho, não. Ele morreu por você, sendo você ainda pecador. Amém? Você acha que isso é importante? Deus deve ser glorificado por morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Amém? Terceiro benefício, nós fomos justificados. Romanos 5:9 diz assim: como agora fomos justificados pelo quê? Por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Nós fomos justificados. Você pode dizer: eu sou justo. Aí eu vou dizer para você: você é justo. E você vai dizer: eu justo? Você não é justo porque você é justo. Você é justo porque Deus te fez justo. Ele na cruz limpou a sua ficha suja, amém? Nós somos justificados por Cristo, pelo sangue de Jesus. Quarto benefício, nós recebemos salvação, né? Romanos 5:10, vamos ler juntos? Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Nós seremos salvos por sua vida, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, amém? Ali diz, no Romanos 5:10, diz assim, que nós seremos salvos por sua vida. E eu sempre faço essa pergunta lá na escola de ministérios: você foi salvo, você é salvo, ou você será salvo? Silêncio. Segundo o texto, nós seremos, segundo esse texto. Mas eu tenho outros textos que diz que você é salvo. E tem outros textos que dizem que você está sendo salvo. Pastor, como é que isso acontece? Então, deixa eu te explicar. Quando você aceitou Jesus Cristo no seu coração, quando você crê e aceita Jesus, você é salvo. Amém? Salvo de que forma? No Espírito. O seu Espírito, você é salvo, você ressuscita. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então Deus nos dá uma nova vida. Quando você aceitou Jesus, mudou alguma coisa no seu corpo? Não, né? Mudou o seu jeito de viver? Algumas coisas sim, porque o Espírito Santo já começou a atuar. Mas a primeira mudança é a mudança no Espírito. Você foi salvo no Espírito. E está sendo salvo aonde? Na sua alma. Isso chama-se santificação. Buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós estamos sendo salvos na nossa alma. Cada dia Deus vai trabalhando na sua vida e tirando coisas que te afastam de Deus. Tem sido assim na sua vida? Tem que ser, na vida do cristão tem que ser. Nós estamos em um processo de santificação até o fim das nossas vidas. Amém? Santificação não é um estado, é um processo em que nós precisamos estar dentro dele caminhando. E nós vamos ser salvos também. Como nós vamos ser salvos? Salvos no corpo. Seu corpo vai ser glorificado. Você vai receber um novo corpo lá no céu. Amém? Então nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Essa última salvação que nós estamos aguardando.
né? Quando Deus vai nos tirar daqui, não vamos sentir mais dor, não vamos sentir mais, não vamos ter mais essas limitações, não é? Nós vamos receber uma nova vida. Vamos lá, quinto benefício da morte e ressurreição de Jesus. Nós fomos reconciliados com Deus. Nós estávamos brigados com Deus por causa do nosso pecado, mas nós fomos reconciliados. Romanos 5,11. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Jesus Cristo nos fez chegar perto do Pai. Nós estávamos brigados, como se estivéssemos brigados com o Pai, mas Jesus nos fez nos reconciliar com Deus. E 2 Coríntios 5,18 diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E além disso, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Saiba disso, Deus te deu o ministério da reconciliação. O que é isso, pastor? É que você também tem que ser um agente de reconciliação das pessoas com Deus. Amém? Você é um agente da reconciliação das pessoas com Deus. Então Deus nos deu o ministério, o serviço da reconciliação também. Sexto benefício: a graça de Deus se manifestou. A graça se manifestou. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Gente, se nós formos comparar a bênção, a dádiva de Deus, e o quanto nós pecamos, não tem comparação. Não tem comparação. A dívida nossa para com Deus era enorme, a ponto de que a Bíblia diz que quem peca, qual que é o seu salário por pecar? Morte. Tem algo que pague a morte? Quanto dinheiro você daria para não morrer? Então, agora Deus veio com a sua graça. Entretanto, não há comparação entre a dádiva de Deus e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Há muito mais dádiva de Deus do que transgressão. E nós precisamos nos apossar desses benefícios. Você precisa se apossar da graça de Deus para você. Amém? Entender que você não vai ter pelas suas forças, você não consegue fazer, mas com a graça de Deus, você vai conseguir. Com a graça de Deus, você se fortalece e vai adiante. Amém? Sétimo benefício. Nós podemos reinar em vida. Pastor, mas nós não vamos reinar lá quando Jesus Cristo voltar? Olha o que diz esse texto. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão quando? Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus. Amém? Vocês vão reinar em vida. Deus tem um reinado para nós agora, para que você reine sobre sua vida, você tenha domínio sobre o pecado. Deus te traz um reinado, uma representação dele aqui na terra. Amém? Nós, pela morte e pela ressurreição de Jesus, nós reinamos em vida. Oitavo benefício. Você está achando interessante? Isso está valendo para você? Amém? Vários desses benefícios você já ouviu, mas isso tudo, eu trouxe 30, e se eu fosse continuar, irmãos, tinha muito mais benefícios. Eu parei nos 30, falei assim, não vai dar tempo de falar tudo isso, não é? Vamos ver, né? Oitavo benefício, nós recebemos vida. Romanos 5,18, vamos ler juntos? Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida. Traz vida. Amém? Próximo. Ainda no ponto 8 de receber vida, diz assim: quando vocês estavam mortos em seus pecados, e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou, trouxe vida, juntamente com Cristo.
Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era-nos contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz. Amém? Então nós recebemos vida. Deus nos vivificou. Nono benefício. Fomos feitos justos, não é? Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Amém? Nós estamos num processo. Eu falei da justificação. Justificação é um ato só, onde Deus limpa a nossa vida para trás. E ser justo é a partir daqui para frente. Deus está te dando a oportunidade todos os dias de ser justo. Amém? Décima, nós temos a promessa de vida eterna. Vida eterna. Romanos 5:21, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine por justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. A graça de Deus veio trazer para nós vida eterna. Você gosta muito dessa vida aqui, não é? Quantos gostam? Quantos gostam de viver? Quantos não querem morrer logo? Nós gostamos muito dessa vida. A gente não quer morrer logo. Ninguém quer. O pastor Evaldo compartilhou um vídeo, né? De uma mulher que morreu o marido, né? E a mulher ficou na beira do caixão. Ah, não vá, leva eu também, leva eu queria ir com você, né? Me leva. Aí diz que ela estava, a hora que foi descer o caixão, ela estava na beira do barranco e caiu para dentro do buraco. Quando ela caiu para dentro do buraco, a primeira coisa foi: me tira daqui, me tira daqui. Ou seja, não queria morrer coisa nenhuma. Né? A gente não quer morrer. Mas essa vida aqui, ela é tão curta, é tão frágil, nós passamos por tantas dores, que não compara com a vida eterna. E a gente valoriza muito essa vida aqui. E não sou contra a vida, mas sabe, comparar com a vida eterna, essa vida aqui fica sem graça. A gente tem que falar: Senhor, me leva logo embora. Por mais que eu tenha amigos, famílias, coisas tão boas aqui, o que o Senhor vai ter para mim lá na vida eterna é muito melhor. Lá não tem mais choro, lá não tem mais tristeza, lá não tem mais enganação, lá não tem mais as dores físicas, lá não vai ter mais traição. Dá para comparar? Não dá. E não é aqui. Se a gente viver 150 anos, nunca vi alguém com 150 anos. Se a gente viver 150 anos, o que é isso perto da eternidade? Então, nós precisamos amar essa vida eterna que Deus tem para nós. Precisamos entender que é muito melhor nos preparar para estar lá. Amém, irmãos? Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o presente gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus. A maioria dos textos fala assim: em Cristo, em Cristo, em Cristo, porque é pelo fato da sua morte e ressurreição. 11ª promessa, recebemos cura, né? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Continua. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas feridas fomos curados. Fomos curados. Isaías 53, 4 e 5. 700 anos antes de Jesus vir, Isaías já trazia essa promessa. Amém? E aquele que crê em Jesus, Jesus já nos deu a cura. Nós precisamos, pela fé, tomar posse daquilo que Jesus Cristo já deu. Amém?
Você fica feliz porque pela morte e ressurreição de Jesus você pode receber cura? Amém? Glória a Deus. 12º. O Espírito Santo veio estar conosco. Se Jesus não morresse e não ressuscitasse, não subisse aos céus, o Espírito Santo não viria. João 14, 15, 17. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Quando Jesus usa essa palavra assim, eu pedirei ao Pai, Ele lhes dará outro conselheiro, no original, na palavra original, no grego, essa palavra outro, ela é usada para quando tem duas coisas parecidas. Vamos supor, você tem duas mãos, certo? Quando essa palavra é usada, outra mão, está falando de uma outra igual. Outra que você tem duas orelhas, 2 olhos, não é outro diferente, entendeu? Conseguem entender isso? Quando fala essa palavra, está falando de outra coisa igual, parecida, de coisas pares, entendeu? O outro par, o outro que é igual, e não o outro diferente. Então, quando Jesus está falando, se Ele vai mandar outro, Ele está falando outro parecido comigo, um outro par de Deus, que é o Espírito Santo. Amém? É um outro conselheiro, porque eu sou o conselheiro, ele está dizendo. Um outro conselheiro igual a mim, e vai andar com vocês. Estar com o Espírito Santo é uma bênção. Amém? Pode passar. 13º benefício, nós temos a promessa da sua volta. Em Atos 1:11, eles estavam ali, Jesus subiu aos céus, então os anjos chegaram e disseram para os discípulos que estavam ali: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém? Jesus vai voltar, o Espírito Santo está conosco, mas Jesus vai voltar para nos levar para o céu. Nós temos a promessa da sua volta. 14º princípio, nós deixamos de ser escravos do pecado, por causa da morte e da ressurreição de Jesus. Romanos 6 e 7 diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Deus quer te trazer libertação do pecado. Pastor, mas eu recebi Jesus, eu continuo pecando. Há uma diferença do pecado daquele que não tem Jesus e o pecado daquele que aceitou Jesus. Mas tem diferença? Tem. A diferença é que quando nós estávamos sem Jesus, nós éramos escravos do pecado. O que um escravo, como é que é a vida de um escravo? Ele faz aquilo que o seu Senhor manda, ele está preso, ele vive escravizado por aquilo. Então quem está sem Jesus é escravo do pecado, faz aquilo que o pecado quer, ele não pensa nas consequências. Agora a pessoa que está com Cristo, ela recebe o Espírito Santo, e aí recebe um poder para vencer o pecado, e aí nós não queremos pecar. O nosso pecado acontece como um acidente. A gente costuma dizer, a vida do cristão, o pecado é um acidente de percurso. Como nós estamos andando de bicicleta, tem um buraco, você não quer cair no buraco, mas às vezes cai no buraco. Está andando de carro, tem um buraco, você não quer, mas passa pelo buraco, né, Theo? Então, eu brinco com a Theo que ela não foge muito dos buracos. Então, a diferença é essa: nós recebemos poder para vencer o pecado. Nós deixamos de ser escravos do pecado. Amém? Quantos aqui são libertos? Amém? Glória a Deus. Por isso você pode aplaudir ao Senhor, porque Ele te libertou da escravidão do pecado. Amém? Vamos caminhar. 15º benefício: deixamos a escravidão do pecado e nos tornamos escravos da justiça.
Então, se você era escravo do pecado, agora você se torna escravo da justiça. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Mas ser escravo da justiça é uma coisa boa, você vai fazer aquilo que é bom, que é certo. Amém? 16º, Jesus se tornou o nosso intercessor no céu. Gente, quem está no céu intercedendo por nós é Jesus, não é outra pessoa. Tá certo? O texto de Romanos 8, 33 e 34 deixa isso bem claro. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Não tem intercessora. Infelizmente, Maria, como nós sempre dizemos, foi uma santa mulher de Deus, mas ela não é nossa intercessora. Quem intercede por nós é Jesus. Quem intercede por nós é Jesus. Maria morreu. Foi uma mulher escolhida por Deus, mas que morreu. Amém? Então, quem está à direita do Pai e intercede por nós é Jesus. Então, nós temos essa bênção também, esse benefício. 17º, ficamos constrangidos pelo amor de Deus. 2 Coríntios 5,14 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E eu vou te falar isso, nós precisamos deixar que o amor de Cristo nos constranja mesmo. Porque tem muita gente hoje banalizando o amor de Cristo. Jesus morreu por você. Que bom. Então eu posso ficar pecando, já que Ele morreu, me deu perdão, tem a graça de Deus. Sabe, o amor de Cristo precisa nos constranger. Jesus morreu por mim, Ele me ama tanto. Se o amor de alguém, do seu esposo, da sua esposa, de um filho, te constrange, te deixa com o coração quebrantado, quanto mais o amor de Deus. Que resposta você vai dar a esse amor? Que resposta você tem dado ao amor de Deus por você? É uma pergunta que nós como cristãos precisamos nos fazer. Se o amor de Cristo nos constrange, que resposta eu estou dando a esse amor? Ele te amou a ponto de dar a vida dele por você. E você? Tem o amado da mesma forma? O amor de Cristo nos constrange. 18º. Vivemos para Cristo. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se nós somos constrangidos, nós começamos a viver para Deus. Começamos a viver a nossa vida de forma que agrade ao Senhor. 19º. Nos tornamos novas criaturas. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Na morte e na ressurreição de Jesus, nós recebemos nova vida. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Deus tem uma vida nova para você. 20º benefício, nos tornamos filhos de Deus. Gálatas 4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, ao qual clama: Abba, Pai. Amém? O nosso coração precisa dizer: Abba, Pai, papaizinho querido, eu te amo, eu quero o Senhor perto de mim. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo vai te confirmar no seu coração que você é filho ou filha de Deus. Amém? Isso é bênção da morte e da ressurreição de Jesus, ser filhos de Deus. Não são todos que são filhos. 21º benefício.
somos herdeiros com Cristo. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Agora pensa, que Deus Pai deu para Jesus Cristo? Todas as coisas. Nós somos co-herdeiros, herdeiros juntamente com Jesus. Aqueles que estão em Cristo vão receber as bênçãos também de Jesus. Amém? Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. 22º benefício, Deus nos colocou em um lugar de honra espiritual. Pela morte e ressurreição de Jesus, nós fomos colocados num lugar de honra espiritual. Efésios 2:6, Deus nos ressuscitou com Cristo. Olha, se você foi batizado, a Bíblia diz que no batismo nós morremos com Cristo, então se Jesus ressuscitou, você ressuscitou com Ele, e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Se Jesus está lá à direita, nele nós estamos lá também, né? Porque Ele é o nosso intercessor lá. Entende essa ligação? Você está lá também, pela figura do próprio Cristo que está lá. Então nós estamos nos lugares celestiais, é um lugar de honra que Deus nos colocou pela morte e ressurreição de Jesus. 23º, a morte de Jesus veio trazer unidade entre os povos, né? Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Amém? Por causa da cruz de Cristo, nós precisamos estar bem uns com os outros. Amém? Na cruz veio para destruir a inimizade, veio para trazer paz também entre nós. Amém? Se nós recebemos o perdão de Deus, nós precisamos também perdoar uns aos outros. A cruz de Cristo nos ensina a perdoar. Jesus estava lá e lá de cima ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quando nós oramos Pai Nosso, né, a oração do Pai Nosso, você dá uma condição para Deus: perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados. Como? De que jeito? Assim como eu. Você faz essa oração? Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido? Se você não perdoar quem você tem ofendido, o que vai acontecer? Você está dando uma condição: me perdoa na medida que eu perdoo. Se você não perdoa, você não vai receber perdão. Amém? Então, Deus veio trazer para nós unidade, amor de volta, perdão de volta, entendimento de volta com as pessoas ao nosso redor. Amém. 24ª bênção ou benefício é a bênção da mediação. O que é mediação? Vem de média, de meio. Jesus é o nosso mediador, aquele que está entre nós e Deus. Ele está no meio, entre nós e Deus. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Só há um mediador. Amém? Não há mais que um. Não há mediadora ou medianeira. Não existe. Só existe um mediador, e esse mediador é o homem Jesus Cristo. Amém? Ele está entre nós e Deus. Ninguém chega a Deus se não for por Jesus Cristo. Então Ele é o nosso mediador. Esse é um benefício, porque Ele foi a ponte que nos aproximou de Deus. É Jesus, por sua morte e por sua ressurreição.
Amém? 25, temos confiança para entrar no Santo dos Santos, porque temos um sacerdote que nos atende. Lembra o Santo dos Santos que eu falei que era uma figura do Jardim do Éden? É ali onde Deus se manifesta. Agora nós podemos entrar de novo no Jardim do Éden, nós podemos entrar de novo no Santo dos Santos. Por quê? Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Pode ir. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? Nós temos um sacerdote que conhece as nossas dores. E aí ele morreu e o seu sangue abriu o caminho para que a gente possa entrar na presença, no Santo dos Santos, na presença de Deus. Quando Jesus morreu lá na cruz, lá no templo, o véu que separava o santo dos santos se rasgou. Então quem estava no santo lugar, adentrou também ao santíssimo lugar, ao Santo dos Santos. Então nós temos acesso por Jesus, nós temos acesso à presença de Deus. E eu perguntei para você lá, quantos gostariam de tomar um cafezinho da tarde com Jesus? Quantos gostariam de receber Jesus? E você tem essa oportunidade todos os dias, café da manhã, almoço e jantar. Jesus está presente, amém? Você tem essa oportunidade. Talvez Ele não esteja ali fisicamente, mas você pode convidar Jesus, vem aqui na nossa refeição, se faça presente aqui conosco. Amém? 26º, estamos acabando, tá? Somos santificados, pela morte e ressurreição de Jesus nós somos santificados, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. 27. Temos uma nova aliança, vamos ler juntos? Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em suas mentes. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Deus tem uma nova aliança para nós. Deus fala assim, eu quero estar com você. É um casamento, é uma aliança. E a minha aliança é eterna, é para a vida eterna. E eu vou fazer algo, vou colocar, você não vai precisar simplesmente ter uma lei, mas essa lei vai estar dentro do seu coração. Você vai ter vontade de cumpri-la. Amém? É isso que o Espírito Santo vem trazer em nós, vem fazendo a cada dia nesse processo de santificação. Colocando a lei de Deus dentro de nós. Não só para ter um papel e dizer assim, eu faço isso porque Deus mandou. Não, eu faço isso porque hoje Deus me constrangeu com o seu amor, e eu faço isso em resposta ao amor de Deus. Amém? Isso que é a lei vir para dentro do nosso coração, e a gente fazer não por obrigação. Eu não vou na igreja por obrigação, eu não perdoo por obrigação, eu faço porque eu entendo o que Deus fez por mim. Essa lei veio para dentro de mim, para o meu coração. Amém? 28ª. Deu-nos perdão. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem outro? Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amém? Então Deus nos deu perdão, nos deu a oportunidade de nos arrependermos e de mudar a nossa história. Com o perdão nós temos a vida limpa e temos acesso ao céu. Amém?
29. Temos acesso ao céu. Apocalipse 12:10. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite. Eles o venceram como? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Isso é João vendo nós lá no céu. João teve a visão daquilo que vai acontecer lá no céu. E a gente vai chegar e eles falam assim: esses venceram pelo sangue do Cordeiro. Amém? Que vai fazer a gente ter acesso ao céu: o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus. Amém? E 30, nós seremos glorificados. Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Queridos, são só 30 benefícios que eu listei. Mas nós temos muito mais benefícios com a morte e a ressurreição de Jesus. Eu te pergunto, saber de tudo isso influencia a sua vida? Saber de tudo isso te leva a tomar que atitudes na sua vida? Nós colocamos: Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Ficamos alegres por isso. Mas isso precisa trazer para nós um efeito prático. Precisa que a nossa vida seja essa vida de ressuscitados também. A nossa vida precisa ser uma vida que reflita todos esses benefícios que Jesus fez por nós. É fácil? Não. Mas nós precisamos reconhecer aquilo que Jesus fez por nós e corresponder a esse amor, a essa salvação, a esse perdão, a essa promessa de vida eterna, a essa reconciliação, a esse amor que nos constrange, a tudo isso, a essa justificação, todas essas coisas que Deus Senhor fez por nós. Aquilo que Jesus fez não foi pequeno, é uma transformação total da nossa vida, de passado a futuro. É uma transformação que nos leva a viver de forma diferente, a viver com esperança, a viver crendo que a nossa vida vai ser eterna com Ele, e que vamos sentir esse amor de uma forma ainda maior, na presença dEle. Aquilo que a gente sente aqui são gotas daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém?